A Coca-Cola gasta bilhões sem fim em publicidade todos os anos, mas nunca tentará vender seus produtos para você. Eles vendem uma ideia, felicidade, harmonia e união. Mas alguns diriam que é uma distração da verdade perturbadora. Há muitas acusações sérias contra a empresa de que eles causaram doenças, exploração de secas e muito, muito pior. Então aperte os cintos, vamos fazer uma jornada pelo incrível Coca História, abrangendo 3 séculos diferentes. Estaremos examinando como a Coca-Cola realmente se tornou um dos mais reconhecidos de sempre, e a que custo. Porque uma coisa é certa, não se constrói um império vendendo água com açúcar e contando a verdade às pessoas. Capítulo 1. Como a Coca-Cola realmente começou. Coca-Cola King Size dá a você aquela nova e refrescante sensação de que não há nada como Coca-Cola gelada. Na década de 1880, havia um pouco de reação contra os médicos, e as pessoas começaram a usar remédios caseiros. E um bando de empresários enganosos aproveitou a oportunidade e começou a criar poções e elixires que alegavam ter uma grande variedade de propriedades medicinais e benefícios. A verdade é que eles eram, em sua maioria, misturas perigosas e ineficazes de vários produtos químicos diferentes. Mas sem regulamentação, eles poderiam reivindicar quaisquer benefícios à saúde que desejassem. O negócio estava crescendo. Um medicamento patenteado popular chamava-se Van Mariani, que continha uma mistura de vinho e cocaína que supostamente curava quase qualquer doença ou enfermidade, desde que você bebesse 3 copos todos os dias. E uma pessoa que absolutamente amou esta bebida era um homem chamado John Pemberton, um veterano de guerra que havia sido gravemente ferido em batalha. Os médicos realmente pensaram que ele iria morrer e deram-lhe uma dose de morfina para tentar mascarar a dor, mas John de alguma forma sobreviveu. No entanto, ele desenvolveu um grave vício em morfina. É por isso que quando ele descobriu o Van Mariani, ele ficou viciado na bebida que ele pensou que estava ajudando. Ele superou seu vício em morfina, e claro, depois de beber, ele realmente se sentiu melhor. Mas não é porque era medicinal, é porque continha vinho e cocaína. Mas como Pemberton adorava a bebida e ele próprio era químico, resolveu criar sua própria versão. E em 1884 lançou o Cocaine Wine French, que foi basicamente uma imitação de Van Mariani com mais alguns ingredientes adicionados. E sim, essa bebida imitadora logo se tornaria Coca-Cola. Agora, para ser justo com Pemberton, ele não era uma cobra ou vendedor tentando deliberadamente enganar as pessoas. Ele realmente acreditava em seus produtos. No entanto, o timing de Pemberton foi terrível. Apenas um ano depois, a proibição atingiu muitos estados que proibiam o álcool. Pemberton teve que tirar o vinho de sua bebida e substituí-lo por água com gás. Mas isso deixou a bebida com um sabor muito amargo. Então, ele adicionou uma grande quantidade de açúcar para neutralizar isso. Agora que o vinho foi removido, ele poderia continuar vendendo a Coca-Cola, mas eles precisavam de um novo nome. Felizmente, o contador de Pemberton, Frank Robinson, apresentou uma sugestão cativante: Coca-Cola. Agora a empresa mais tarde afirmaria que o nome não significa nada e é apenas uma literação que soa bem. É claro que isso não é verdade. O nome era uma referência aos 2 principais ingredientes da bebida: a cafeína da folha de coca, que continha cocaína. Até hoje, a Coca-Cola nega que sua fórmula já contenha cocaína, apesar do fato extremamente bem documentado de que continha a folha de coca, que contém cocaína. Eventualmente, em 1929, eles iriam encontrar uma maneira de remover toda a cocaína ativa das folhas de coca, uma vez que ficou claro que a cocaína não era bem o remédio mágico que eles pensaram primeiro. Mas na década de 1880, ninguém estava preocupado sobre a cocaína na bebida. Então, agora que o vinho havia sido retirado, a Coca-Cola poderia continuar sendo vendida. Havia muitas pessoas que a compravam. Pemberton ainda estava tentando vender às pessoas o aspecto medicinal da bebida. Os primeiros anúncios de Coca-Cola descreviam-na como um maravilhoso tônico cerebral inofensivo que alivia dores de cabeça e perturbações estomacais. Mas as vendas eram lentas porque havia inúmeros outros medicamentos patenteados oferecendo a mesma coisa. Então, a Coca-Cola realmente não se destacou. Enquanto Pemberton estava ficando cada vez mais doente, sua dor estava piorando, seu vício ficando mais forte, e em 1888, John Pemberton estava morto. A tragédia é que ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de que sua bebida logo se tornaria uma das bebidas mais conhecidas em todo o mundo. Capítulo 2. A espetacular ascensão da Coca-Cola. Pouco antes de Pemberton morrer, ele vendeu a empresa por $2.300 para um ambicioso workaholic chamado Asa Candler.
Candler então começou a comprar todas as ações em circulação pertencentes a outras pessoas para que ele pudesse ter a empresa totalmente sob seu controle. Investigações posteriores descobririam que Candler pode não ter realmente comprado todas aquelas ações, pois alguns dos documentos continham assinaturas falsas. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu porque Candler ainda teve os primeiros registros da empresa queimados, provavelmente para cobrir seus rastros. Mas tudo isso era irrelevante, pois, na década de 1890, Asa Candler estava totalmente no comando da Coca-Cola. No entanto, lembre-se de que a bebida não era tão popular no início. Então, Candler começou a encher a cidade com faixas de marcas da Coca-Cola, outdoors e cartazes. Eles até pintaram o logotipo nos celeiros e basicamente colaram o logotipo da Coca-Cola em qualquer coisa que pudessem. As pessoas começaram a ver o logotipo em todos os lugares. Mas um dos primeiros golpes de gênio do marketing da Coca-Cola foi entrar em contato com todas as farmácias da área para obter uma lista de seus principais clientes e enviar-lhe um cupom grátis para a Coca-Cola. A lógica era que ao dar às pessoas um teste gratuito, elas se tornariam clientes vitalícios, especialmente porque a bebida continha vários produtos químicos viciantes. No entanto, logo ficou claro que anunciar a Coca-Cola como medicamento era a estratégia errada. Em vez de apenas comercializar para pessoas doentes, eles poderiam comercializá-lo para todos, simplesmente posicionando-o como uma saborosa bebida relaxante que qualquer um poderia desfrutar. Isso tinha o benefício adicional de desassociar a Coca-Cola da indústria de medicamentos patenteados, que logo enfrentaria muito escrutínio, uma vez que as pessoas perceberam que a maioria de suas reivindicações era completamente falsa. A estratégia de marketing de massa da Coca-Cola foi um grande sucesso. Quando as vendas começaram a crescer rapidamente, Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade e até começou a pagar estrelas de cinema e atletas para endossar a bebida. A Coca-Cola estava determinada a construir uma imagem positiva e saudável na mente das pessoas sobre o que a bebida representava. E qual a melhor maneira de fazer isso do que pagar as celebridades populares para recomendar a bebida? Eles até começaram a apresentar fortemente o Papai Noel em seus anúncios de Natal, sempre segurando uma Coca-Cola, para fazer a conexão na mente das crianças entre a Coca-Cola e a alegria do Natal. A Coca-Cola também inovou em várias estratégias de marketing que logo se tornaram lugar comum na indústria. Por exemplo, embora as vendas de sexo sejam um clichê publicitário nos dias de hoje, poucas empresas tradicionais exploraram isso tanto quanto a Coca-Cola com o uso das garotas da Coca-Cola, mulheres atraentes que sempre tinham uma coca na mão. A Coca-Cola criou até um departamento de estatísticas para analisar o tráfego e o movimento dos carros em supermercados, para que pudessem determinar os locais mais eficazes para colocar seus anúncios. E à medida que novas tecnologias foram introduzidas, desde rádios até TV, a Coca-Cola sempre esteve pronta para investir em publicidade nesses novos meios, garantindo que todos em todos os lugares soubessem sobre seus produtos. Inicialmente, a Coca-Cola era vendida principalmente em fontes de refrigerante, o que permitia que a empresa economizasse grandes quantias de dinheiro, pois apenas precisavam distribuir o xarope, que seria misturado com água gaseificada por quem estava vendendo. Isso tornava os custos de envio e distribuição muito mais baixos. No entanto, um dia dois advogados chamados Benjamin e Joseph vieram até Asa Candler com uma ideia: engarrafar a Coca-Cola. Candler achou que era uma ideia realmente idiota, pois o engarrafamento era muito caro e complicado. Mas Benjamin e Joseph disseram que assumiriam todos os custos e se arriscariam. Então, Candler concordou e assinou um contrato concedendo a eles direitos totais de engarrafamento da Coca-Cola por apenas uma taxa nominal de $1. Candler percebeu que não tinha nada a perder no cenário improvável de que essa ideia de engarrafamento realmente desse certo. Simplesmente significava que ele venderia muito mais xarope de coca. E é claro, como agora sabemos, a Coca-Cola engarrafada foi um enorme sucesso inimaginável. Os clientes adoraram a garrafa de Coca-Cola. No começo, isso era ótimo para Candler, pois significava que os engarrafadores estavam comprando cargas e cargas de xarope de coca dele, o que gerava um grande fluxo de receita para o negócio. No entanto, havia um grande problema. Candler não acreditava que o engarrafamento de coca funcionaria. Ele quase não pensou no contrato que assinou. Então não havia prazo definido para o acordo e nenhuma menção sobre a mudança do preço se o custo para produzir o xarope de coca aumentasse. Isso significava que Asa Candler havia dado aos engarrafadores um contrato sem fim para fornecer-lhes xarope de coca pelo mesmo preço baixo, não importando o quanto o custo das matérias-primas subisse.
Isso levou a vários processos judiciais entre a Coca-Cola e seus engarrafadores sobre o preço. Nas próximas décadas, a empresa de Coca-Cola acabaria pagando incontáveis milhões de dólares para comprar de volta alguns dos direitos que Candler vendeu por apenas $1. Mas, no início de 1900, isso não era uma preocupação para Candler, pois as vendas de Coca-Cola estavam mais altas do que nunca e crescendo a cada ano. O motivo desse rápido crescimento era o marketing. Todos os anos, a Coca-Cola gastava cada vez mais dinheiro em publicidade e vendas, e a popularidade da Coca-Cola crescia. No entanto, indiscutivelmente, o maior sucesso da Coca-Cola viria de uma fonte bastante surpreendente. Capítulo 3. O lucrativo negócio da guerra. Assim que a Segunda Guerra Mundial estourou, foi anunciado que o açúcar seria racionado. No entanto, a Coca-Cola fez a alegação absurda de que deveria ser isenta do racionamento de açúcar, porque o coque era um produto essencial em tempo de guerra. E ainda mais absurdo, o governo concordou. Isso se deveu em grande parte ao fato de que a Coca-Cola gastou enormes quantias de dinheiro fazendo lobby junto ao governo. A Coca financiou inúmeros estudos para tentar convencer o governo dos benefícios que eles afirmavam que a Coca traria, como manter o moral e fornecer um impulso de energia para os soldados. Eventualmente, o governo dos Estados Unidos concordou em nomear um executivo da Coca-Cola para o Conselho de Racionamento, que então deu à Coca-Cola uma isenção de açúcar, enquanto todas as outras empresas tiveram que reduzir as quantidades de açúcar que usavam durante a guerra. A Coca-Cola não parou por aí. O presidente da Coca-Cola prometeu publicamente: faremos com que todo homem de uniforme receba uma garrafa de Coca-Cola por 5 centavos, onde quer que ele esteja, e o que custar a nossa empresa. Agora, vendendo a esse preço baixo, a Coca-Cola perderia dinheiro com cada bebida vendida. E, no entanto, essa decisão foi absolutamente genial, primeiramente aos olhos do público e especialmente dos soldados. Criou uma forte conexão entre a Coca e o esforço de guerra e ajudou a Coca a ganhar grande apoio público e boa vontade nas mentes dos milhões de americanos. Coca e patriotismo tornaram-se conectados. A Coca aproveitou essa oportunidade para executar novos anúncios de tempos de guerra, mostrando soldados segurando garrafas de Coca-Cola. Mas não parou por aí. Nos bastidores, a Coca fez um acordo com o governo para conseguir dinheiro e ajudar a montar fábricas de engarrafamento da Coca-Cola no exterior. Eles alegaram que isso iria espalhar influência e aumentar o moral dos soldados americanos. Mas o que realmente significava é que o contribuinte estava ajudando a financiar o comércio internacional de Coca-Cola durante a guerra. 64 fábricas de engarrafamento de Coca-Cola foram instaladas em todo o mundo, em diferentes continentes, principalmente financiadas pelos governos. De fato, os técnicos que instalaram as fábricas de Coca-Cola durante a guerra foram considerados tão vitais quanto as pessoas que consertavam tanques e aviões. E porque a Coca agora era acessível aos soldados onde quer que estivessem no mundo, eles começaram a compartilhar a bebida com os locais, ajudando na expansão da Coca para ainda mais novos países. Os soldados ficaram tão agradecidos por a Coca dar-lhes um gostinho de casa durante o inferno da guerra que se tornaram os maiores defensores da bebida. Os militares americanos basicamente se tornaram uma força de vendas da Coca-Cola, apresentando novas pessoas à Coca-Cola onde quer que fossem. Assim, a guerra teve um impacto devastador na maioria das empresas e pessoas, mas a Coca-Cola estava se expandindo mais rápido do que nunca em todo o mundo. A partir de hoje, há apenas 2 países no mundo que não vendem Coca-Cola: Cuba e Coreia do Norte. E os negócios feitos pela Coca-Cola durante a guerra foram em grande parte responsáveis pela rápida expansão global da Coca-Cola. Agora, há apenas um pequeno problema com essa ideia reconfortante da Coca-Cola como uma empresa patriótica que cuida dos soldados americanos. Durante a guerra, a empresa Coca-Cola também fornecia Coca-Cola à Alemanha nazista. Sim, enquanto nos Estados Unidos a Coca pregava sobre apoiar as tropas na Alemanha, eles estavam ocupados tentando dissociar-se de qualquer coisa americana e muitas vezes mostravam o logotipo da Coca ao lado de suásticas. A Coca-Cola era distribuída até em comícios da juventude hitlerista e anunciada em panfletos educativos nazistas. A Coca-Cola estava literalmente jogando em ambos os lados. Afinal, a Alemanha era um grande mercado para eles. No entanto, à medida que a guerra avançava, foram introduzidas restrições que cortaram o fornecimento de muitos produtos para a Alemanha. Para a maioria das corporações multinacionais, isso significava que elas não podiam mais vender seus produtos para os alemães. Mas o chefe da maior operação de engarrafamento de Coca-Cola na Alemanha, um homem chamado Max Keiff, teve uma ideia para neutralizar essas restrições.
Ele conseguiu que os químicos locais criassem uma nova bebida que fosse vagamente semelhante à Coca-Cola, mas em vez de ser feita com o xarope de Coca-Cola, que não podia mais ser importado, foi feita das sobras de outros produtos alimentícios como fibra de maçã. Essa nova bebida mais tarde seria chamada de Fanta. E como tantas outras bebidas foram proibidas por causa da guerra, a Fanta se tornou um grande sucesso na Alemanha nazista. Algumas fontes até sugerem que trabalhadores forçados dos campos de concentração ajudaram a produzi-la. O que sabemos com certeza é que no fim da guerra, os lucros dessa nova bebida, a Fanta, voltaram todos para a sede da Coca-Cola, e Max Sky foi promovido na empresa Coca-Cola. Em 1955, a Coca-Cola estava vendendo Fanta em muitos países diferentes ao redor do mundo. É claro que, como grande parte de sua história, a Coca-Cola tentou se distanciar do que realmente aconteceu. No entanto, a Coca-Cola nunca teria sido capaz de se expandir pelo mundo tão rapidamente se não tivesse uma equipe de políglotas que pudessem falar vários idiomas. E capítulo 4. Os segredos da Coca-Cola. Coke tentará lhe dizer que seu maior segredo é a fórmula secreta da bebida que está escondida em um cofre de alta segurança para efeito dramático. Mas a fórmula não é tão secreta, está na Wikipédia. Claro que o sucesso da Coca-Cola tem muito pouco a ver com a fórmula. Você pode criar um produto clone, mas nunca será capaz de competir com eles. Vamos ver por quê. Um dia, um professor em uma nova escola sugeriu ao diretor que eles tinham algumas opções mais saudáveis para as máquinas de venda automática da escola, como alguns sucos de frutas. Ela ficou horrorizada quando lhe disseram que não seria possível porque a escola tinha um contrato de exclusividade com a Coca-Cola. Coke pagava a pontuação de $3.000 por ano, ou cerca de $1 por aluno, para ditar qual produto a escola vendia. Contratos como esse foram firmados com incontáveis escolas diferentes como parte da estratégia do berço ao túmulo da Coca. Basicamente, a melhor maneira de tornar alguém um cliente de Coca para a vida é garantir que eles bebam desde a mais tenra idade. Um chefe de marketing da Coca apontou que é muito mais fácil fazê-los em uma idade jovem e vulnerável para se tornar um cliente fiel para toda a vida do que tentar convertê-los mais tarde, quando são mais velhos. Em alguns dos contratos, a escola pode até ganhar dinheiro adicional vendendo mais Coca-Cola para seus filhos. E já que muitas escolas eram subfinanciadas e precisavam desesperadamente de dinheiro, eles protegeriam os produtos de Coca para seus filhos. Esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais a Coca conseguiu contornar as regras sobre publicidade para crianças. Outra maneira é que a Coca produziu incontáveis itens de colecionador, incluindo bonecas Barbie, jogando cartas, jogos de tabuleiro, caminhões de entrega e outros brinquedos, que eles afirmam serem para adultos. Então, é claro que há todos os anúncios de Natal amarrando deliberadamente Papai Noel e Coca-Cola nas mentes de crianças impressionáveis. Em 1982, a Coca-Cola até comprou fotos da Columbia para que pudessem facilmente integrar a colocação de produtos em seus filmes. Embora mais tarde eles tenham vendido o estúdio de cinema e decidido apenas pagar outras empresas pela colocação de produtos da Coke, a colocação de produtos em filmes de família é uma brecha inteligente que lhes permite contornar as regras sobre o direcionamento de crianças. E funciona. Pesquisa mostrou que até para bebês, a Coca é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. Mas nos anos 80, um problema estava surgindo para a Coca. Mais e mais dados estavam se acumulando sobre os efeitos negativos para a saúde que a Coca estava tendo. Sempre houve preocupações sobre a Coca apodrecer os dentes, mas novos dados estavam mostrando os efeitos graves que a Coca estava tendo na obesidade, diabetes e uma série de outros problemas de saúde. Por exemplo, um estudo descobriu que apenas um refrigerante açucarado extra por dia dava às crianças uma chance 60 vezes maior de ficarem acima do peso. Outro estudo mostrou que se os bebês forem expostos a uma alta ingestão de açúcar, eles serão condicionados a depender do açúcar pelo resto de suas vidas. Para uma marca que se baseia em sua imagem de integridade, foi um grande revés estar tão diretamente ligada a uma ampla variedade de problemas de saúde. Especialmente porque a Coca estava buscando ativamente uma estratégia de oferecer porções maiores de sua bebida. Também não ajudou o fato de a bebida conter cafeína. A Coca-Cola alegou que isso era puramente para fins de sabor, mas em testes cegos de gosto, as pessoas não conseguiam dizer a diferença com uma versão sem cafeína. Isso deixou algumas pessoas se perguntando por que a Coca continuou a adicionar essa cafeína viciante a uma bebida que está sendo vendida tanto para crianças. No entanto, a indústria de refrigerantes chegou a uma conclusão semelhante à que a indústria do tabaco chegou.
É mais fácil lançar dúvidas sobre a ciência do que debater sobre as políticas, e mais pesquisas são necessárias. Então, nos bastidores, a Coca estava despejando centenas de milhares de dólares em estudos para lançar dúvidas sobre a ligação entre refrigerantes e obesidade e diabetes. Sem surpresa, os estudos pagos pela Coca geralmente afirmam que a Coca não estava causando muitos problemas de saúde. No entanto, eles convenientemente não mencionaram quem financiou esses estudos. A Coca também gastou milhões de dólares em lobby com funcionários do Estado contra os impostos sobre o açúcar e diretrizes dietéticas mais rígidas. Eles teriam feito acordos a portas fechadas sobre doar para certas campanhas políticas a favor de um tratamento especial para a cocaína. Eles também continuam a investir bilhões de dólares no patrocínio de atletas e grandes eventos esportivos para tentar criar a ilusão de uma conexão entre grande desempenho. Por mais bom senso que seja, eles só poderiam parar por um certo tempo antes que a ciência se tornasse inegável demais para contestar. Então, eles começaram a se expandir para outras bebidas. Por exemplo, uma marca de água engarrafada chamada Dasani. Mas isso imediatamente saiu pela culatra quando foi lançado no Reino Unido. Foi rapidamente descoberto que essa água engarrafada cara tinha essencialmente acabado de sair de uma torneira local. Agora, a Coca tentou se defender explicando que eles passam a água por algum tipo de processo de purificação, mas isso só piorou as coisas porque eles adicionaram acidentalmente um lote ruim de minerais que contaminou a água. Como resultado, 500 mil de garrafas em circulação teve que ser retirado das lojas por medo de segurança. Em 1999, na Bélgica, crianças começaram a ficar doentes depois de beber Coca-Cola, levando eventualmente ao recall de todos os produtos da empresa. A França também relatou mais de 100 pessoas doentes de Coca ruim e proibiu temporariamente seus produtos. A empresa demorou muito para responder a qualquer um desses problemas e foi acusada de não levar o problema a sério o suficiente. Na Índia, a Coca foi acusada de contaminar as águas subterrâneas com águas residuais. A Coca realmente admitiu que tinha um problema de águas residuais, mas insistiu que resolveu o problema. No entanto, testes independentes ainda encontraram vestígios de lodo tóxico produzido nas fábricas indianas da Coca-Cola, que supostamente tornaram a terra estéril, mataram animais locais que a beberam e destruíram os meios de subsistência dos agricultores locais. O Centro para Ciência e Meio Ambiente em Nova Delhi também anunciou que encontrou pesticidas tanto na Coca-Cola quanto na Pepsi, que consumidos durante um período longo o suficiente podem causar defeitos congênitos, câncer e perturbações graves no sistema imunológico. Uma mulher de uma aldeia local disse aos jornalistas que antes desta empresa chegar, nossas vidas eram confortáveis e bonitas. Depois que a empresa veio, dentro de 6 meses, o gosto da água mudou. Outra disse, quando banhamos nossas cabeças, nadamos em dores e arranhões. E o registro ambiental da Coca continuou a piorar. A empresa também administra fábricas de engarrafamento em várias áreas assoladas pela seca, e as autoridades culparam a Coca por um declínio dramático na água disponível. Este problema foi particularmente grave em partes do México, porque entre 2000 e 2006, o presidente do México era um homem que tinha sido formalmente o chefe da Coca-Cola México. O presidente começou a dar tratamento favorável à empresa após ser eleito, e durante sua presidência, deu à Coca-Cola 27 concessões de água. Muitos afirmam que isso permitiu que a Coca poluísse a água e até mesmo a água siderúrgica de propriedade dos povos indígenas. Um morador local alegou que aqui tinha muita água, agora falta. Eles não estão pagando nada, e eles estão apenas tirando nossa água. Durante esta presidência, as vendas de Coca-Cola aumentaram 50% e se tornou a bebida mais popular do país. Os críticos afirmam que este é mais um exemplo de Coca se beneficiando de acordos obscuros com políticos. É claro que a Coca-Cola sempre teve que adquirir grandes quantidades de recursos naturais para ter sucesso. De fato, é o maior comprador de açúcar do mundo. No entanto, com a chegada dos anos 90, a Coca começou a enfrentar ainda mais publicidade negativa. Por exemplo, na cidade do México, um lojista disse que foi informada de que suas entregas de Coca-Cola parariam, a menos que ela removesse uma cola alternativa de sua loja. Enquanto isso, no Brasil, a Coca trollou um novo tipo de máquina de venda automática que aumentaria o preço da Coca dependendo de como estava quente lá fora. Também para aumentar ainda mais os números de vendas e enganar os investidores. A Coca-Cola se engajou em forçar o enchimento dos canais de distribuidores para comprar mais xarope do que precisavam no final dos trimestres, para fazer os lucros da Coca parecerem melhores do que realmente eram. Em 2003, foi lançada uma campanha chamada Stop Killer Coke,
que reivindicou que a empresa Coca-Cola era responsável pelo assassinato de sindicalistas que trabalhavam em fábricas de engarrafamento de Coca-Cola na Colômbia. Agora, lidar com isso e a verdade exata permanece obscura, mas o que sabemos é que desde 1989, inúmeros trabalhadores sindicalizados empregados nas fábricas de engarrafamento de Coca-Cola na Colômbia foram mortos e muitos outros receberam ameaças de morte. De fato, em 2001, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas entrou com uma ação contra os mordomos da Coca-Cola, alegando que eles haviam se envolvido abertamente com esquadrões da morte para intimidar, torturar, sequestrar e até assassinar dirigentes sindicais na América Latina. Alguns anos depois, outro processo foi movido por trabalhadores guatemaltecos, alegando que eles e suas famílias na fábrica de engarrafamento da Coca-Cola haviam sido vítimas de violência depois que os trabalhadores decidiram se filiar a sindicatos. Alguns trabalhadores ganhavam apenas 15 por dia em turnos de 15 horas. No entanto, novamente houve alegações de sequestro, tortura e assassinato de dirigentes sindicais e seus familiares. A Coca-Cola argumentou que a fábrica guatemalteca é de propriedade independente e a Coca não tinha absolutamente nenhum conhecimento desses incidentes. E a Coca pode ser genuinamente falando a verdade aqui. Não sabemos se eles realmente conspiraram ou sabiam sobre a violência, ou se apenas indiretamente se beneficiaram. Mas, de qualquer forma, os sindicatos foram dizimados pelos ataques e ameaças em partes da América Latina. A Coca-Cola é conhecida como a centelha da morte. O que sabemos com certeza é que quanto mais fundo você olha para o passado da Coca, mais você destrói a imagem saudável que eles tentam apresentar. Por exemplo, Asa Candler, o empresário que incorporou a empresa Coca-Cola e desempenhou um papel fundamental na popularização da bebida, uma vez disse: "A visão mais bonita que vemos é o trabalho infantil. Quanto mais novo o menino começava a trabalhar, mais bonito." No entanto, antes de todos pegarmos os forçados, acho importante reconhecer que se você olhar para qualquer empresa gigante com uma história tão longa, provavelmente encontrará alguns princípios éticos desastrosos em seu passado. Isso não é uma desculpa, mas um lembrete de que os negócios são brutais. Muitas das mesmas críticas à Coca-Cola também se aplicam a muitos de seus concorrentes. E claro, a Coca-Cola tem feito muito bem para o mundo também. Não podemos chegar a conclusões apenas olhando para um lado da história. Nunca é preto e branco. O que é irônico é que alguns dos piores problemas enfrentados pela Coca-Cola não tiveram nada a ver com nenhuma dessas questões morais ou legais. Não, pessoal, a maior reação de todas veio mudando o sabor de sua bebida. Capítulo 5. Nova Coca-Cola, o maior desastre. A empresa de Coca-Cola teve a chance de comprar o negócio da Pepsi várias vezes, inclusive por apenas $50 mil em 1933. No entanto, a Coca-Cola recusou. Em vez disso, a Coca tentou processar a Pepsi por usar a palavra cola em seus anúncios, alegando que estavam tentando roubar os produtos da Coca-Cola. No entanto, essa estratégia saiu pela culatra quando a Pepsi processou a Coca-Cola, alegando táticas anticompetitivas para construir um monopólio. Os tribunais concordaram com a Pepsi e decidiram que cola era um termo genérico que qualquer um poderia usar. Assim, a Coca-Cola perdeu a oportunidade de comprar a Pepsi e acabou presa em uma batalha de marketing em curso com ela. Em um ponto, Coca-Cola e Pepsi começaram a cortar seus preços e oferecer descontos para tentar competir umas com as outras. No entanto, logo perceberam que isso prejudicava ambos os lados. Seja por meio de um acordo secreto a portas fechadas ou não, desconhecido, ambos voltaram aos seus preços normais e tentaram competir por meio da publicidade. Mas eventualmente a Pepsi teve uma ideia simples, porém genial: competir em sabor. Em 1975, a Pepsi lançou o Desafio Pepsi, no qual deram às pessoas 2 copos brancos, um contendo Pepsi e outro contendo Coca-Cola. As pessoas não sabiam qual era qual e foram encorajadas a provar ambos para ver qual preferiam. Os resultados dos testes mostraram que a Pepsi era preferida por um pouco mais de pessoas. A Pepsi começou a usar essa estatística em toda a sua publicidade e conquistou mais consumidores em toda a América. Embora muitos tenham negado que isso fosse verdade, quando a Coca-Cola conduziu seus próprios testes, descobriram que a Pepsi realmente pontuava ligeiramente mais alto em um teste de sabor cego. Enquanto a Coca-Cola estava perdendo lentamente sua participação de mercado, eles tentaram de tudo, desde grandes campanhas de marketing até promoções de preços.
No entanto, a participação de mercado da Coca-Cola continuou a diminuir ligeiramente ao longo dos anos, enquanto a Pepsi aumentava ligeiramente. Começou a parecer que talvez o desafio da Pepsi estivesse certo. O problema era que mais pessoas simplesmente preferiam o sabor da Pepsi. Assim, a Coca-Cola embarcou em uma missão incrivelmente secreta para mudar a fórmula da Coca-Cola. Após rigorosos testes e experimentos, descobriram uma nova fórmula de cola que teve um desempenho consistentemente melhor do que a Coca-Cola original e superava repetidamente a Pepsi em testes cegos de sabor. Os dados eram claros. A nova fórmula era mais popular. Assim, um pouco antes do 100º aniversário da Coca-Cola, eles fizeram o impensável. Mudaram a fórmula da Coca-Cola e a substituíram por uma nova Coca-Cola. A Coca-Cola está prestes a anunciar o que chama de desenvolvimento mais significativo de sua história. A Pepsi-Cola diz que a Coca-Cola está apenas tentando se igualar ao sucesso da Pepsi. Esses dois produtos, Pepsi e Coca-Cola, têm feito isso olho no olho. Ao meu ver, o outro cara apenas piscou e imediatamente o caos começou. Todos os dias, milhares de telefonemas e cartas chegavam aos escritórios da Coca-Cola. Era uma mistura de pessoas desesperadas implorando pela versão antiga da Coca-Cola e pessoas furiosas com a coragem da Coca-Cola de tirar a fórmula original. A Coca-Cola esperava que o alvoroço logo diminuísse, especialmente quando as pessoas experimentassem a nova fórmula. No entanto, a indignação simplesmente intensificou. A mídia também estava repleta de relatórios ultrajantes, e as linhas telefônicas da Coca-Cola estavam constantemente congestionadas com reclamações por meses. Quando novos anúncios da Coca-Cola eram exibidos em telas gigantes e estádios, as pessoas vaiavam em voz alta. Tornou-se popular odiar a nova Coca-Cola. Claro que muitas das pessoas reclamando nem mesmo tinham experimentado a nova fórmula. Como disse um funcionário da Coca-Cola, poderíamos ter introduzido o elixir dos deuses e não teria feito diferença. Logo ficou muito claro que o gosto não era o problema. Não importava se a nova Coca-Cola tinha um gosto técnico. Melhor em testes cegos de sabor, o sucesso da Coca nunca foi sobre o gosto em primeiro lugar, graças ao seu incrível marketing. O mundo via a Coca-Cola como uma velha amiga, um pedaço da vida cotidiana. Por cerca de 100 anos, a Coca esteve presente, nunca mudando, não importa o que estava acontecendo no mundo. Era um ícone, e mudar algo que significava tanto para as pessoas foi considerado uma traição. Uma carta raivosa comentou que trocar a Coca é como deixar a grama roxa. Outra afirmou: "Você tirou minha infância." Mesmo meses depois, os protestos não estavam diminuindo, e logo ficou claro que a empresa teve que voltar à fórmula antiga. Eles cometeram um erro gigantesco. Houve muito poucos casos na história de uma reação tão forte contra a decisão de uma empresa. E ainda assim, o desastre do novo sabor acabou sendo um dos maiores triunfos de marketing da Coca. Quando a Coca cedeu e trouxe de volta a fórmula original sob o nome Coca-Cola Clássica, de repente toda a raiva se transformou em euforia e elogios. De repente, todas as cartas e telefonemas que chegavam à empresa estavam cheios de fãs adoradores agradecendo a empresa e comentando o quanto isso significava para eles. Um comerciante de Coca disse: "Você pensaria que tínhamos inventado uma cura para o câncer." Imediatamente após a reintrodução do antigo sabor de Coca-Cola, as vendas aumentaram drasticamente na semana comercial, nomeando a coisa toda como erro de marketing da década. Mas alguns analistas céticos achavam que a empresa havia encenado tudo para a publicidade e para lembrar aos clientes o quanto a Coca significa para eles. Se toda a façanha realmente fosse planejada, seria uma das maiores estratégias de marketing imagináveis. Mas esse não foi o caso. A nova Coca foi um erro de julgamento catastrófico por parte da empresa. Eles realmente pensaram que as pessoas prefeririam a nova Coca. Mesmo depois de reintroduzirem a versão clássica, eles mantiveram a nova Coca disponível nas lojas também, porque pensaram que, uma vez que as pessoas realmente tivessem mais tempo para experimentar o novo sabor, eventualmente as pessoas se converteriam para a nova fórmula. Don Keg, presidente da empresa Coca-Cola, disse: "Quando trouxemos a você o novo sabor da Coca, sabíamos que milhões iriam preferir, e sabíamos que superaria o sabor do nosso principal concorrente. E o que não sabíamos era quantos milhares de vocês telefonariam e escreveriam nos pedindo para trazer de volta o sabor clássico da Coca-Cola original. Bem, lemos e nós ouvimos. E você sabe o resto. Ambos são seus, o novo sabor da Coca-Cola e o clássico da Coca-Cola. Seu direito à escolha está de volta." Mas eles estavam errados novamente. As vendas do novo sabor da Coca nunca melhoraram, e eventualmente ele foi removido de circulação completamente.
No entanto, apesar de estarem tão completamente errados, o resultado final foi que a nova Coca involuntariamente fez as pessoas perceberem o quanto elas amavam a Coca original. A coisa toda ajudou as pessoas a se sentirem mais apegadas e leais à Coca do que nunca. E é por isso que a nova Coca foi um dos mais bem-sucedidos erros de todos os tempos. Mas aqui está a parte mais louca de tudo isso. Foi provado repetidamente que em um teste onde as pessoas não sabiam qual era a bebida, as pessoas classificaram a New Coke como a melhor, a Pepsi em segundo lugar e a Coca original em terceiro. E no entanto, os clientes decidiram que queriam a Coca original. Queriam a bebida de que gostavam, o sabor mínimo. E esse é o maior elogio que o marketing da Coca-Cola poderia esperar obter. A imagem da Coca-Cola criada na mente das pessoas é tão poderosa que substitui a lógica de gosto ou dados. Em muitas maneiras, a Coca ainda opera com base no mesmo princípio que a indústria de medicamentos patenteados usava todos aqueles anos atrás. Não é sobre o que seu produto realmente é sobre o que seu cliente pensa que seu produto é. É sobre o que ele representa. E é por isso que a Coca continua gastando bilhões e bilhões em publicidade todos os anos. Embora cerca de 94% de toda a população mundial já reconheça o logotipo da Coca e mais de 2 bilhões de porções de Coca-Cola sejam consumidas todos os dias, a Coca-Cola é construída sobre uma imagem que precisa ser constantemente reforçada. Porque, com certeza, você pode ouvir sobre o impacto devastador da cocaína na saúde das crianças, seu lobby junto aos governos e incontáveis controvérsias que eles tentaram varrer para debaixo do tapete. Mas isso realmente faz alguma diferença? Porque, no final das contas, a Coca-Cola nunca tentou vender a água com açúcar para você. Com tudo visto, se você gostou do vídeo, inscreva para receber mais conteúdo como este. E não se esqueça de deixar um like e clicar no sino para ser notificado quando lançamos um novo vídeo. Eu te vejo lá. Saúde!